Muito boa noite, queridas terceiras séries do ensino médio do Colégio El Shaddai. É um prazer continuar as nossas aulas hoje, nessa volta aí das férias, desse período de isolamento social, e dizer para vocês que hoje a nossa aula será muito prazerosa. Nós vamos falar hoje da aula 10, né, dos assuntos relacionados à aula 10, e hoje nós vamos falar de alguns pensadores, né, de alguns alemães, né? A gente vai falar um pouquinho da modernidade do ponto de vista desses alemães que estão presentes aí na apostila de vocês, no material de revisão da aula 10, né? Para começo de conversa, a gente vai pensar ou situar esses pensadores. Um deles é o Karl Marx. Ele está presente no século XIX. O outro é o Hegel, e o Hegel está situado no período entre os séculos XVIII e XIX. O Max Weber, que morre no século XX. A Escola de Frankfurt, ou Teoria Crítica, que está no século XX e ainda continua hoje atuando ali nos Estados Unidos com a turma do Jürgen Habermas. São todos alemães, todos eles pensando as questões humanas, todos eles analisando como o homem tem se comportado, como o homem tem se portado, como o homem tem produzido a vida, né? E aí, para começo de conversa, pensar no Karl Marx e pensar no Max Weber e como os dois enxergam a modernidade, né? O que nós chamamos de modernidade, que começa logo depois do Renascimento, do ponto de vista histórico-filosófico, e que continua com os racionalistas, né, do ponto de vista aqui da própria filosofia. Mas é óbvio que esses pensadores eles não estão só no âmbito da filosofia, mas estão pensando o mundo deles e pensando naquilo que está atuando, que está gerando, produzindo vida, né, produzindo questões políticas, sociais, econômicas. O Descartes está pensando muito mais numa teoria do conhecimento no primeiro momento, a ideia de propor uma verdade, um método lógico-matemático como critério de verdade para o próprio pensamento humano, é o que permeia aí a modernidade, né? Um período de muita mudança do ponto de vista social, do ponto de vista da própria ciência. A gente sabe da questão da revolução industrial, a transformação da natureza de uma maneira mais acelerada, a mudança dos comportamentos em sociedade, né? As pessoas começam a viver mais na cidade, em volta de uma fábrica, você tem a instituição, surgimento das periferias, né? Você tem o surgimento de desigualdade social, violência, moradias precárias, e é nesse contexto que o Marx, pelo menos, está pensando, né? E o Weber também faz uma análise dessa questão moderna, dessa questão da mudança que a questão tecnológica traz, que a modernidade traz. O Karl Marx, por um lado, ele tem uma análise meio positiva dessa questão moderna, porque no desenvolvimento da proposta dele, daquilo que o homem vai passar até chegar a uma consciência que seria o comunismo, esse período que a burguesia ela começa ali na Revolução Francesa e também está envolvendo a Revolução Industrial ao longo do século XVIII. Esse período para o Karl Marx ele é importante, então a modernidade para ele tem um processo, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento da análise material que ele faz, desenvolvimento do trabalho, das questões econômicas e políticas e sociais humanas. Então ele vê que esse período é importante para gerar riqueza, a facilidade de acumular coisas com esse período. Por outro lado, ele sabe bem, né, que esse período, ele depois, e para ele, na análise que ele faz, como é uma análise dialética, né, a gente sabe da questão da luta de classes, vai haver um momento que o capitalismo ele vai entrar em crise, quer dizer, o Marx vai dizer que o capitalismo ele vai ter várias crises, essas crises gerarão
obviamente, corrupção, gerarão desigualdade social, né, gerarão acúmulo de capital na mão de poucas pessoas. Por outro lado, miséria, violência, a dependência do proletário sempre nesse processo, até haver uma revolução e a mudança desse processo, né? Assim como a Revolução Burguesa, ela provocou mudanças, nesse processo do capitalismo ele também provocará mudanças. E para ele vai chegar um momento em que esse acúmulo, essa desigualdade vai estar tão alta que a humanidade, a sociedade vai ter consciência de que precisa transformar isso, né? Ele vai falar da questão da revolução do próprio proletariado, mas a gente pensar no momento intermediário entre o processo do capitalismo para um socialismo, ele está pensando da intervenção ainda do Estado nesse sentido de tentar gerar uma melhor distribuição, promover um pouco de igualdade na desigualdade gerada pelo capitalismo, até chegar a um ponto em que a humanidade como um todo vai tomar consciência de que tudo que é produzido é de todo mundo, e aí você abole o Estado, que seria o tal do comunismo, que também nunca ocorreu aí na história, em que todos os indivíduos presentes no mundo iriam cuidar de todas as questões econômicas, políticas e sociais. A gente não teve nem o socialismo como Marx propõe, porque na União Soviética começou bem o processo revolucionário, mas depois a gente sabe que o Stalin toma o poder e aí centraliza tudo na mão do Estado apenas. A China hoje no século XXI e também durante o século XX, com Mao Tse Tung também, né, e todo o processo do desenvolvimento do Partido Comunista, é sempre de alguma maneira uma postura totalitária, autoritária, e mesmo hoje na China, que tem uma questão do capitalismo presente, o Partido Comunista ainda controla a vida das pessoas, e não era essa a ideia original do que o Marx propõe. Outro ponto é entender que o Marx, ele traz, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco do Hegel, ele faz uma análise da materialidade da vida humana, e para o Karl Marx, a consciência de classe ou a consciência do indivíduo, ela se dá no campo material. É a vida material que promove a consciência humana, que traz a esse trabalhador, e mesmo até o burguês, a consciência de classe, de que lugar que eu ocupo, qual é a minha postura e por que eu devo lutar, né? Porque o mundo não vai mudar, né? O Marx vai chegar a dizer que a filosofia interpretou, analisou demais o mundo, cabe agora transformar o mundo. Então a análise dele é totalmente ligada à materialidade, tá certo? O Max Weber, por sua vez, ele vai discordar um pouco do Marx, vai analisar a modernidade de um ponto de vista mais negativo, porque para ele a modernidade, ela, além dela gerar muita destruição, né, tem uma certa fala dele que o homem não vai parar enquanto ele não consumir o último litro de combustível, né? Quer dizer, para ele, além dessa questão de estar destruindo tudo, o processo do capitalismo, o processo desse crescimento econômico, ele gera as questões burocráticas, o agigantamento dos estados, os processos administrativos que são extremamente morosos, e ele vai dizer que esses processos eles são algemas para o homem, eles impedem a nossa liberdade. Né? Lembrar também que tanto no caso do Marx quanto no caso do Hegel, a liberdade está em jogo, né? E também daqui a pouco nós vamos falar um pouco da escola de Frankfurt, também a liberdade está em jogo, também as relações de dominação estão em jogo em todo esse processo. Por isso um processo dialético, né? Você tem, de certa maneira, uma tirania, uma luta por liberdade, e aí no segundo momento, no terceiro momento, a lei. Tem uma tese que é a tirania, a antítese que seria essa luta por liberdade, e a lei tentando conciliar os dois processos. Que para o Hegel e também para o Marx, esses processos eles vão entrando numa espiral até chegar no Marx, no comunismo, e no Hegel, daqui a pouco eu vou comentar com vocês, chegar no tal do espírito absoluto, na junção do objeto e do sujeito, na junção da consciência humana e das coisas que tem no mundo. O racional se tornará real e o real racional. Então, o Weber,
como eu comentei aqui, ele é contrário à ideia desse apoio à modernidade. Ele vai dizer que quando a questão tecnológica tomar conta da humanidade, nós ficaremos frios, burocratas, gelados e por aí vai, tá certo? Agora pensando no Hegel para no final falar da escola de Frankfurt, que é mais tranquilo, que a gente já comentou bastante. O Hegel, ao contrário do Marx, ele também vai pensar uma evolução da consciência humana, mas por meio da história. Então, para ele, a consciência ela é anterior à história material, tá certo? Então, a consciência para o Hegel, ela vem antes da condição material. Para o Marx, ela vem depois da condição material, tá certo? Então, para o Hegel, é a consciência que determina a vida material. Para o Marx, é a vida material que determina a consciência. E o Hegel, ele vai pensar, de um ponto de vista mais ideológico, que esse espírito absoluto, ele vai se manifestar na história por meio da evolução da consciência humana em todos os processos em que o homem se relaciona, né? Então você imagina que ele vai dizer, né? Tem 3 fases ou 3 estágios, e como é dialética, sempre tem tese, antítese e síntese. Ele vai dizer, tem um homem que é aquele homem filosófico, o inicial, não é um filosófico tão avançado, ele era subjetivo, ele contemplava a natureza, contemplava as coisas, teorizava as coisas, ficou no campo abstrato apenas. Depois ele chega num ponto mais objetivo, que é a questão da ciência efetivamente atuando na natureza, a instituição do Estado, da própria família, tá certo? O reconhecimento das propriedades. E ia ter um estágio final, que era desse estágio mais espiritual, que seria o estágio filosófico, quando a consciência se unisse à realidade fenomênica material, vamos dizer assim. E a gente ia conhecer, ou entender, e vai conhecer, segundo Hegel, o desenvolvimento da história, né? As evoluções são mostras dessa consciência para a humanidade, até chegar a um ponto em que não vai precisar mais dessas guerras, dessas revoluções, dessas violências, tá certo? Então, é essa a questão para o Hegel. Por último, eu vou falar da escola de Frankfurt, que ela é meio que segmento dessa crítica à modernidade que começa com Max Weber. E a gente tem 3 personagens que são mais conhecidos aí, que estão na apostila de vocês, que é o Adorno, o Horkheimer e o Habermas. Tanto os 3 estão fazendo uma crítica à racionalidade instrumental, o que essa racionalidade que começa com a modernidade gera na humanidade, uma falta de autenticidade, transforma tudo em coisa, é a reificação das pessoas, você tira a autenticidade da arte, a criatividade da vida. Por quê? Porque o capitalismo ele se apropria de tudo, e é óbvio que o capital ele depende da questão tecnológica, da transformação cada vez mais rápida das coisas em mercadoria, e nesse sentido ele transforma o homem também em mercadoria, ele transforma o homem em produto. E aí você perde, segundo a escola de Frankfurt, a capacidade crítica, a capacidade de analisar a vida de um ponto de vista mais autêntico. Todos nós nos tornamos, e aí tem um pouco a ver também com Marx, alienados de nós mesmos por meio do trabalho, quando a gente faz as coisas simplesmente para produzir mercadorias, e nós também nos tornamos mercadoria, porque nós vendemos a nossa força de trabalho, nós somos obrigados a cumprir aquilo que o sistema, que é maior do que nós, determina. E qual é a crítica principal da escola crítica e da escola de Frankfurt? É o valor exagerado que nós demos a essa questão tecnicista. Nós abandonamos aquilo que é propriamente humano em nós, a nossa deliberação, a nossa liberdade. Nós, teoricamente, buscamos um processo que tem gerado muita riqueza, mas nós deixamos de ser humanos, né, de valorizar as nossas sensibilidades, e a gente tecnicizou, matematizou, engenharizou todo o processo da vida. Então a crítica deles é: a gente primou por dar muito valor para uma razão instrumental e esquecemos da razão subjetiva humana, essencial, substantiva. E a gente vê isso, né, tanto na nossa vida econômica quanto na nossa vida social e na vida acadêmica. Você olha para as universidades, o valor é muito maior
nas engenharias, nas tecnologias, nas biotecnologias e por aí vai. Não que isso não seja importante, né? De novo, a escola de Frankfurt não está dizendo que não seja importante a técnica, mas o homem não pode estar a serviço da técnica, e sim a técnica como ferramenta para o homem. O Habermas, por outro lado, vai trazer uma novidade nessa crítica. Ele vai também pensar essa questão da crítica do sistema capitalista, ou sistema mundo que ele chama, que meio que transformou todos nós em mercadoria. Ele vai propor uma ação para combater isso no mundo da vida, no mundo das relações intersubjetivas, nas relações humanas, que seria a ação ou razão comunicativa. A gente voltar a dar um apelo maior para a linguagem, para a comunicação entre as pessoas, dar um valor maior para as minorias, para aqueles que são teoricamente preteridos nesse sistema que cada vez mais gera desigualdade, opressão e violência. Dá valor, por exemplo, à voz da mulher, do negro, movimento LGBT, vamos pensar assim, todas essas questões que são preteridas nessa humanidade. E o Habermas vai dizer o seguinte: se as pessoas não conseguem isso de uma maneira pacífica, deliberativa, conversando, é necessário inclusive acionar o direito, a justiça para isso. Mas seria uma saída para todo esse processo gerado, tudo bem? Um outro ponto que para ele o regime melhor para esse processo seria uma democracia não representativa, por entender que na democracia representativa muitas vezes a política é usada a serviço dos detentores do capital, dos detentores econômicos, o poder econômico, mas uma democracia deliberativa com uma participação ampla de todas as camadas da sociedade, com direito a falar, com direito a realmente pensar junto, né? Inclusive, ele tem uma ideia presa, ligada ao Habermas, a ideia do politicamente correto. Inclusive, o jeito que nós falamos, o jeito que nós nos expressamos, muitas vezes, leva junto com ele preconceito, supremacia branca ou supremacia masculina, e por aí vai, tá certo? Então, são essas as propostas para essa aula 10, que são muito ricas, e aí eu quero que vocês deem uma lida com calma. De novo, eu vou mandar uma correção das atividades por áudio, porque é mais fácil no e-mail de vocês, né? E vamos aí, eu espero que logo voltar, nos encontrarmos para bater um papo, para falar mais disso, para deixar mais claro isso. Então, uma boa noite, um abraço para vocês.